Paz do Senhor a todos. Quero saudar nessa tarde a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Irmãos, todos nós tomamos, através da nossa diretoria, pastor Maurício Cardoso, nosso presidente, e toda a direção da nossa igreja, a gente tomou a decisão, foi tomada a decisão de nós estarmos respeitando, a autoridade, nosso governador de Santa Catarina, com a medida que foi tomada para nossa cidade aqui, Jaraguá do Sul, e toda Santa Catarina, né? Então a gente não vai ter os nossos cultos presenciais, né? A partir dessa data, ontem à noite foi feito comunicado, já foi passado para os irmãos, mas juntamente com o pastor Nilton, né? Aqui em Jaraguá do Sul nós vamos estar fazendo nossas transmissões, ou seja, para que a palavra de Deus possa chegar até a vossa casa, vossos lares. Nós vamos estar ministrando a palavra de Deus e passando para vocês através das redes sociais. Qual importância, e tão grande importância é de nós, nesse momento, nos unirmos em oração, em ouvir a palavra de Deus, né, do nosso pastor Nilton, dos missionários, através das redes sociais também, para a edificação da nossa fé, irmãos. Mais do que nunca, estamos aí precisando a cada dia mais do Senhor. E a gente sabe que os dias estão aí próximos, se findando, mas o Senhor conta conosco, irmãos. É uma palavra de Deus que eu quero trazer aos vossos corações nessa tarde, como um incentivo para mim e para você, para nós caminharmos na direção do Senhor, nesse momento de muita angústia, de muitas incertezas e muitas informações também, mas que nós possamos ficar com a direção de Deus para a nossa vida. Amém, irmãos? Eu quero compartilhar uma palavra de Deus com vocês que se encontra no Evangelho de São Mateus, no capítulo 14, verso 22. Amém? Diz assim a palavra de Deus: logo em seguida, Jesus ordenou que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para outra banda, enquanto despedia a multidão. Despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar à parte. Chegada a tarde, ali estavam sozinhos. O barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, Jesus dirigiu-se até eles, caminhando por cima do mar. Os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, logo lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Ele disse: vem, e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para encontrar-se com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a afundar, clamou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Quando subiram ao barco, o vento se acalmou. Através dessa palavra, irmãos, diante da situação também que estamos vivendo aí, aqui na nossa cidade, em todo o estado, em todo o Brasil, trazer uma reflexão para os irmãos, a confiança em Deus. Nós devemos confiar no Senhor e permanecer confiando em Deus, por mais que vem muitas situações, vento contrário, sabemos que passamos aí uma semana se findou e muito abençoada na presença de Deus, onde participamos 7 dias consecutivos de cultos, Culto da família, que foi uma grande bênção do Senhor. E creia, irmãos, Deus se agradou dessa atitude nossa de estar na casa do Senhor. Fizemos 7 dias de culto na presença de Deus. E com certeza, irmãos, nós nos reunimos dessa forma, estamos nos unindo dessa forma, pelas redes sociais, orando em casa e confiando no Senhor. A palavra de Deus diz aqui, irmãos, que Jesus ordenou aos seus discípulos, que fossem ao outro lado, fosse ao outro lado e diante dele para outra banda, E Jesus foi orar, a palavra de Deus diz que Jesus foi orar, e os discípulos, assim como Jesus ordenou, foram para o outro lado. Mas em toda a situação, em todo o caminho, como na nossa vida cotidiana também, nós passamos muitas vezes por dificuldade, por ventos contrários na nossa vida. Mas nós fomos chamados, assim como os discípulos do Senhor, para confiar totalmente no Senhor. E saber que o Senhor
no seu momento oportuno, vai vir ao nosso encontro, né? Para nos resgatar, para nos dar vitória. E a palavra de Deus diz que Jesus, vindo ao encontro deles, no meio daquela tempestade, no meio daquele vento todo, os discípulos já desesperados, né? Ele veio até eles, e no momento que Jesus veio, eles sentiram medo, né? Acharam até que não era o Mestre, que não era Jesus que estava vindo, não era o Senhor que estava vindo ao seu encontro. Mas eu aprendo uma coisa aqui com Jesus, irmãos. Quando nós estamos na disposição e na vontade de Deus, na ordenança de Deus, Deus virá ao nosso encontro, sem sombra de dúvida. O Senhor é o nosso socorro, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza. Então nós temos que confiar nele. E nós vimos aqui na palavra de Deus que Pedro, né, o grande apóstolo Pedro, ele disse: Senhor, se és tu, manda-me ir para ter contigo. E a Bíblia diz que Jesus disse: venha, Pedro. E ele desceu daquela embarcação no meio das ondas, das adversidades, e foi ter com Jesus. E a palavra do Senhor diz que teve um momento que ele teve medo. O medo é a incerteza, é a dúvida, é a insegurança, né? Que nós não vamos chegar ou que nós não vamos vencer. Mas a palavra de Deus diz aqui que enquanto Pedro olhou para Jesus, enquanto Pedro fixou seus olhos no Mestre, assim como nós também devemos e fomos chamados para isso, para olhar para o nosso Mestre, para confiar no nosso Senhor. Enquanto Pedro assim o fez, a Bíblia diz que ele andou sobre as águas. Mas quando veio a dúvida, veio a incerteza, a insegurança, o medo tomou conta da vida de Pedro, a Bíblia diz que ele começou a afundar no meio daquela tempestade. Então nos traz a memória também, irmãos, que o medo, a incerteza, a insegurança nos traz muitas vezes essa dificuldade e nos leva muitas vezes a chegar, né, a essa posição de nos afundar no meio dessa situação. Mas a Bíblia diz que Pedro fez uma coisa muito importante. A palavra do Senhor diz que ele clamou ao Senhor. Então, irmãos, amados que nos ouvem através desse vídeo, que nós possamos clamar ao Senhor e confiar no Senhor, né? Participar desses cultos online que vai ser transmitido aí para todos e participar, fazer as orações finais, como nós vamos estar fazendo aqui logo mais, e crer no Senhor, irmãos, orar pela nossa nação. Assim como Pedro também duvidou, muitas vezes nós duvidamos, mas nós não podemos deixar que essa dúvida, né, essas incertezas muitas vezes venha nos tirar o foco que Jesus foi quem nos chamou. Jesus é quem nos deu a ordem de caminhar em sua direção. E é na sua direção que nós vamos ter vitória, é na sua direção que nós vamos ter êxito. Amém, irmãos? E a Bíblia diz que quando então ele clamou ao Senhor, ele estava já afundando naquela dificuldade, mas ele teve força de clamar ao Senhor. A Bíblia diz que o Senhor estendeu as mãos para Pedro. Assim como para nós, queridos e amados, a vontade, o desejo do nosso Senhor, em meio a algumas dificuldades que nós passamos, é estender as mãos para mim e para você, para a nossa casa e para a nossa família. A mão do Senhor está estendida sobre nós. Quando nós clamamos ao Senhor e confiamos no Senhor, a Bíblia diz que imediatamente, no versículo 31, Jesus, estendendo a mão, segurou Pedro. Ou seja, Pedro, você está seguro em minhas mãos. Mas por que duvidaste, né? Por que você não continuou a caminhar na minha direção? Então, irmãos, as dificuldades, né, a epidemia, seja lá o que for que possa vir sobre a nossa vida, a nossa casa, que nós possamos continuar confiando no Senhor Jesus. E foi para isso que Jesus veio e está sobre a nossa vida, para que nós possamos confiar inteiramente no Senhor. E nenhuma dúvida venha em nosso coração em relação ao nosso Senhor que está sobre a nossa vida e sobre a nossa casa. Então, a Bíblia diz que ambos subiram novamente na embarcação, tanto Pedro como também o Mestre. E a palavra do Senhor diz que então os ventos se acalmaram, a tempestade foi embora. E eu tenho certeza, amados, que na direção de Deus que nós estamos caminhando, na direção do Senhor que nós estamos caminhando, na certeza que o Senhor é conosco, o Senhor
nos dará vitória em nome de Jesus. Amém, meu amado? Esse vídeo é um vídeo breve, né? Mas de suma importância para a nossa fé. Eu gostaria de estar compartilhando com vocês, então, essa palavra, né? Confie no Senhor, irmãos. Participe pelas redes sociais, os nossos cultos que vai ser transmitido. A gente vai estar trazendo uma palavra de Deus juntamente com o pastor Newton. E eu tenho certeza, irmãos, que o Senhor vai encher os nossos corações de fé, de esperança. E logo, logo nós vamos estar reunidos novamente, cultuando a Deus, adorando o nosso Senhor e Salvador, que é digno de toda a honra e toda a glória. Porém, nesse tempo que nós estamos aqui participando pelas redes sociais, né? E a nossa fé, ela aumenta nisso, né? A nossa fé ainda fica uma fé mais autêntica perante as diversidades. E o verdadeiro cristão é isso, irmãos. E no meio das dificuldades, né, das incertezas, das dúvidas, a nossa fé possa ser aumentada e nós podemos e vamos receber vitória também no meio das tempestades, porque é ali que a mão de Deus vai se manifestar na nossa vida em nome de Jesus. Quero dizer aos irmãos também, encarecidamente aqui, se você precisar, irmãos, de orações, né, orações específicas, você pode estar pedindo para a gente, nós estamos aqui para atender vocês, em nome de Jesus, amém? Então eu quero convidar nesse momento, você que está assistindo esse vídeo, a fazer uma oração juntamente com você também, pela sua casa, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país. E não só pelo nosso país, mas para todos os países, né? Isso é mundial, estamos passando por isso, mas a mão do Senhor é conosco, amém, amados? Então eu convido você nesse momento a fechar os nossos olhos e vamos orar em nome de Jesus. Pai, te louvamos, Senhor, por essa oportunidade, pelas redes sociais, que podemos participar dos cultos, de uma palavra, pelas redes sociais também, ouvir a Tua voz, meu Pai, através dos Seus mensageiros, dos missionários, presbíteros, evangelistas e também pastores, meu Pai. Nós sabemos, ó Pai, que estamos vivendo esses momentos difíceis, alguns decretos que foram feitos, mas sabemos também que nós não podemos parar, meu Pai, nem que seja pelas redes sociais, compartilhando uma palavra, e a nossa fé no Senhor, meu Pai. Que essa fé possa ser acrescentada nesse momento em nome de Jesus. Nós oramos, meu Pai, pela nossa cidade de Jaraguá do Sul, pelas cidades circunvizinhas, pelas nossas autoridades. E louvamos o nome do Senhor, meu Pai. Porque o Senhor tem nos guardado até aqui. Podemos dizer que até aqui o Senhor tem nos ajudado. O Senhor é o nosso auxílio e o nosso socorro. A mão do Senhor está sobre as nossas vidas. E por isso te louvamos, meu Pai, em nome de Jesus. Pai, eu quero colocar diante do Senhor, meu Pai, essa família que está ouvindo, meu Pai, está recebendo essa palavra no coração de cada um. Que a mão do Senhor seja, meu Pai, sobre esta família, sobre os membros da Igreja Santas Missões, de todas as congregações, meu Pai. Estamos unidos em oração, em clamor, assim como Pedro também clamou, meu Deus, um momento difícil, aonde as incertezas estavam levando ele, meu Pai, para longe do Senhor. Mas ele clamou dizendo, tem misericórdia de mim, clamou ao Senhor. Que nós também, meu Pai, clamamos, tenha misericórdia, meu Pai, do teu povo, tenha misericórdia da nossa nação, meu Pai, e que a mão do Senhor seja sobre todos nós. E que muito em breve, meu Pai, nós possamos novamente estar reunidos, meu Pai, nos átrios do Senhor, na tua casa, para poder louvar o santo nome do Senhor, meu Deus. A nossa vida, a nossa nação está nas mãos do Senhor. É o Senhor quem cuida, é o Senhor quem dirige a nossa vida, porque o Senhor é o nosso Deus. Amém, irmãos? Então agradeço a atenção de cada um aí que tirou esse tempo para assistir esse vídeo. Nós vamos estar nos organizando juntamente com o pastor Newton aqui para nós estar transmitindo uma palavra pelas redes sociais, né, aos vossos corações, e que Deus possa falar, como tem falado através desse vídeo, poderosamente aos vossos corações. Amém, irmãos? Que a paz do Senhor reine em vossos corações. Um abraço aqui do missionário, né, do pastor Newton também, e que Deus abençoe vocês. Amém? Fique com Deus e até mais.